Não tem limite de tempo, né? Porque eu estava aqui desde antes. Não mesma estou há 25 minutos tem. aqui. Tudo bem. Não tem tempo, não. Ah, a gravação foi iniciada agora. Muito bom. Beatriz? Oi. São 18h34. Vamos começando, então. Um pouquinho a gente, ia esperar um pouquinho mais. Então... Ah, bom. É que eu não estou conseguindo ver quantas pessoas estão. Então, boa tarde, pessoal. A gente vai aguardar mais um pouquinho. Pode ser, Márcia? Só para esperar ver se mais alguns entram ainda. A gente ter uma participação maior, tá? Aí a gente também pode depois lembrar o pessoal que tem a de investimentos, né? Vai ter a live de investimentos, dia 26. Que aí dá para já deixar o pessoal mais avisado. Estou pensando na resposta da tua pergunta, Paulo. Ficou no ar. Ficou no ar. Ficou no ar. Daqui a pouco a gente conversa sobre ela. Eu fui pesquisar para ver se havia mudado alguma coisa do que eu tinha desde a última vez que eu tinha pesquisado, né? Mas continua igual. Certo. Tá bem. Vamos aguardar a surpresa. Também estou curiosa. Pessoal, acho que a gente pode ir iniciando, né? Tem algumas pessoas aí, para a gente também não atrasar tanto. Bom, então, uma boa tarde a todos, uma boa noite, bom início de noite. E a gente está, mais uma vez, aqui com o encontro com a JEP. E hoje a gente programou, e agora para esse mês de agosto, né? A gente programou, então, conversar um pouquinho sobre as questões financeiras. Então, hoje a gente convidou a Márcia Tolotti. Ela é especialista em educação financeira, a Márcia é psicanalista, e ela é consultora em educação financeira do projeto Vida que Prospecta, né, da Unicred. Então, Márcia, muito obrigada, né, antes de qualquer coisa, pelo teu aceite. Acho que é um assunto que sempre, né, como a gente falou, sempre inspira a curiosidade das pessoas. Às vezes, algumas pessoas têm um pouquinho de receio em falar, né? Então, acho que tem várias coisas que a gente pode tratar e que a gente vai tratar e vai conversar hoje. Sobre essa parte de organização das finanças, principalmente agora também em tempos de crise, né? A gente sabe que várias mudanças aconteceram, uma organização maior das pessoas é importante. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. O Paulo Henrique também está aqui conosco, vai conversar um pouquinho com a Márcia, tá? Eu e ele, e à medida que forem surgindo dúvidas, pessoal, se vocês quiserem fazer algum questionamento, a gente vai fazer num formato de uma live mesmo, né? Vamos ir conversando, então, para que todos possam participar. Se alguém não quiser falar, não quiser abrir seu microfone e quiser colocar as perguntas no chat, pode ir colocando, que aí a gente vai
vai passando e vai conversando aqui com a Márcia. Tá certo? Então, Márcia, os próximos momentos são teus, são nossos. Qualquer coisa a gente vai... Tudo contigo. Ótimo. Obrigada mais uma vez. Bom, obrigada, Beatriz, obrigada, Paulo Henrique, a Lauren, a Guta, que a gente vem conversando já há algum tempo para tornar esse momento aqui possível, né? Então, obrigada pelo espaço que vocês dão, pelo Hospital Escola como um todo, para a gente poder falar de um assunto tão importante, né? Então, como a Bia, já vou te chamar de Bia, né? Então, como a Bia falou, essa nossa conversa aqui faz parte do projeto Vida que Prospera, que é vinculado à Unicred Integração. A Unicred Integração é uma cooperativa de crédito. E, embora seja uma cooperativa de crédito, antes de tudo é uma cooperativa. Então, o objetivo principal é tornar a vida das pessoas o mais próspera possível. Essa é a missão, esse é o propósito. Tanto é que leva no próprio nome do projeto social, Vida que Prospera. E aí a gente tem ações dentro desse nosso projeto para que as pessoas possam, de uma forma geral, ter essa vida mais saudável financeiramente, emocionalmente, de uma forma que a gente tenha uma sustentabilidade maior. Dentro dos princípios cooperativistas, a gente tem 7 princípios e 2 deles a gente consegue atingir com mais ênfase dentro dessa nossa proposta de trabalho, que é um cuidado com a comunidade e um desdobramento, uma transmissão de informação e conhecimento. E isso a gente está fazendo aqui agora, né? Então, efetivamente, a gente está exercitando tanto uma prosperidade quanto uma cooperação. Então, esse é o objetivo. A gente gostaria de transformar esse tempo que a gente tem de conversa aqui num investimento, num retorno de um investimento de tempo de quem está aqui ouvindo e que a gente possa colaborar efetivamente com uma vida aí melhor, né? A gente faz uma troca. Agora aqui, o que a gente está fazendo? Uma troca de um capital intelectual. E mesmo diante de uma situação mais complexa, como a gente está vivendo de crise, ainda assim tem oportunidades. Quando vocês abrem para a gente fazer essa troca, quando as pessoas que estão se conectando aqui também estão proporcionando essa troca. Cooperação é uma troca que faz com que muita gente consiga prosperar, que cada um tenha uma ação e que isso se transforme num grande movimento. Bom, a gente tem algumas coisas aí para conversar. Eu gostaria de daqui a pouco passar um videozinho e só passar para vocês o que a gente entende um pouco por essa questão de finanças pessoais, educação financeira. E, pessoal, vão encaminhando aí perguntas que quanto mais dinâmico for, melhor e mais aproveitado fica. É muito simples, eu costumo dizer que é muito simples a gente lidar com finanças, basta a gente gastar menos do que recebe e fazer compras de uma forma mais organizada, mais racional. O problema é que as pessoas não têm tanta dificuldade em saber o que fazer. As pessoas têm dificuldade em fazer o que elas sabem que teriam que fazer. Então, por que às vezes a gente gasta o que não pode, quer comprar o que não precisa, se deixa levar por algumas emoções, por alguns impulsos, e depois a gente acaba aí se atrapalhando e deixando de ter e de dar um suporte financeiro para nós mesmos. É um pouco sobre isso que a gente vai falar. O nosso projeto, ele incorpora, ele inclui finanças e essa outra coisa que a gente chama aí de emoções, inconsciente, psiquismo, tomada de decisão. Tá? Então,
para abrir a nossa conversa, a coisa funciona um pouco por aí. A gente tem essas duas vertentes. Uma vertente mais racional, de como saber fazer um planejamento, como organizar as finanças, como fazer conta, e um viés mais subjetivo, mais irracional, mais inconsciente, que é esse outro lado que a gente toma decisões de forma muitas vezes equivocada. Para abrir nossa conversa, a gente começaria por aí, né? Não sei se vocês já gostariam de trazer alguma questão ou se eu sigo falando. Bia sem microfone. Tá joia. Não, eu acho que eu não sei se tu... Eu tenho várias perguntas para te fazer, né? Então, eu acho que se tu quiseres, a gente posso questionar algumas coisas e... então, eu acho que uma das coisas que eu acho que é um dos grandes... não sei se eu posso... Vou começar por aí a gente vê o que tu estava... Uma das grandes coisas que, né, dos grandes mitos que a gente tem, que a gente mais ouve, e eu cresci ouvindo falar isso, é que dinheiro não traz felicidade, né? Mas a gente sabe muitas vezes também que com dinheiro a gente consegue comprar, como é que eu vou te dizer, de repente comprar um pouco de liberdade, né? Um pouco de... e com isso a gente consegue, sei lá, conquistar alguns sonhos, e isso às vezes, né, viagens, alguma coisa nesse sentido, e isso às vezes traz um retorno, né, de boas emoções e satisfação para a gente. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho disso, se realmente tu achas também que dinheiro não traz felicidade, ou ele traz um pouquinho, dependendo se bem investido. Uhum. Tem vários estudos mostrando essa relação entre dinheiro e felicidade, tá? Então, o que acontece? Mais ou menos na década de 50, 1950, né, isso já faz bastante tempo, a gente começou a ingressar no que a gente chama na sociedade de consumo. O que isso começou a acontecer? Foi quando, não no Brasil, mas até no exterior, foi quando começou a se ter as construções dos shoppings e as pessoas começaram a vincular programas de lazer e aí de prazer com compras. Então as pessoas iam passear e começaram a criar essa relação entre eu estou num passeio, eu estou num lazer e eu compro. E isso se grudou na nossa mente de uma forma muito rápida, a sensação de dinheiro, que nos torna possível compra, e felicidade. Então, essa é uma discussão que há muito tempo acaba existindo. Vamos pensar o seguinte: quando a gente tem uma possibilidade de suprir necessidades básicas como moradia, segurança, alimentação, estudo, é claro que a gente não pode negar que isso nos traz felicidade. Ninguém que mora num local inseguro consegue ter uma tranquilidade muito grande. Se a gente não tem dinheiro para fazer algumas questões mais básicas de segurança e de algum conforto, o dinheiro vai trazer uma sensação de infelicidade na falta dele. Tá? Então, até um determinado patamar, a gente costura isso. Dinheiro traz felicidade, sim. A partir do momento que a gente tem suprido nossas necessidades básicas e essas questões de segurança, necessidades fisiológicas e de segurança, desse momento para frente, o dinheiro não traz mais felicidade, porque ele já supriu. Então, uma pessoa, por exemplo, ganhar 40, 50, 60 mil, 100 mil, 1 milhão, isso não vai mais aumentar o nível de felicidade. Essa curva entre ganho e felicidade, a partir do momento que a gente tem essas questões práticas já resolvidas, ela não faz mais diferença. E aí que é o curioso, e aí que entra também um pouco da relação, até do propósito que um trabalho mais cooperativo, mais colaborativo tem. Por quê? Porque
desse ponto da curva para cima, o que traz felicidade é a prosperidade e não o dinheiro. E a prosperidade, ela é algo que é compartilhado. As pessoas ficam felizes quando elas conseguem ver com outras pessoas também prosperando. Por isso que a gente vê, por exemplo, pessoas com mais posses que vão, num determinado ponto da vida, vão fazendo grandes doações, porque aquele dinheiro acumulado não faz mais sentido, não traz mais um nível de felicidade, mas aquele dinheiro compartilhado e outras pessoas crescendo num nível de prosperidade, isso gera mais felicidade. Então, é uma equação interessante, né, Bia e Paulo, porque quem está nos ouvindo aí, né? Então, muitas vezes a gente pensa, nossa, o cara lá está ganhando 60 mil por mês, ele deve ser mais feliz que eu. Se ele tem essas questões supridas, não. Não é isso que garante a felicidade. Pode garantir uma marca diferente, vai ter acesso a outras coisas, mas a relação direta com a felicidade não mais. Então, o mito de que dinheiro traz felicidade registrando. A partir do momento que a gente tem as condições básicas supridas, ele não traz mais felicidade, ele traz outras coisas, uma sensação de status diferente, uma sensação de pertencimento diferente, uma ideia de que a pessoa tem uma diferenciação diante das outras, isso sim, ele entra em outras questões emocionais, em outros impactos até de relacionamento interpessoal, mas não mais de felicidade. Bacana isso, né? Muito. Eu concordo plenamente com essa ideia. Assim. Eu acho que o dinheiro ele traz felicidade quando realmente as coisas básicas podem que necessitam de um pé na realidade, de uma estruturação para que elas ocorram, né? Isso passa por tu ter um mínimo de condição financeira. Em isso suprido, o restante é um consumo que aí não vai nenhuma crítica, né? Cada um faz do dinheiro que sobra depois de suprida a parte básica, né? Faz dele o que quer, desde que ele seja seu, né? Mas eu acho que aí é um lidar com ele não por buscar felicidade, ou se a busca for nesse sentido, eu também acho que ela vai ser infrutífera, assim, eu não vejo carro do ano ou viagem XYZ como a coisa que primordialmente deixa uma pessoa mais feliz. Deixa transitoriamente, né? Claro que é bom uma viagem para um lugar legal, mas o principal é que essa viagem seja feita com a pessoa que tu queres ir, ou se tu queres ir sozinho, que seja feito dessa forma, que tu possa compartilhar aquilo com a tua família, se é o momento de fazer aquilo, ou com amigos, né? Ou com alguém que tu gosta muito, algum parente, enfim. Senão ela acaba não... O simples ato de poder possuir alguma coisa financeiramente não está linkado com isso, assim. Quando a gente... Eu me interesso bastante pelo tema de educação financeira, acho que por uma questão de natureza minha, assim, né? É meio complicado fazer isso, falar sobre isso numa live, e essa sensação de que eu estou sozinho num lugar falando com uma máquina me dá uma certa liberdade, eu acabo esquecendo que tem umas 20 pessoas me ouvindo aqui, né? Isso é meio perigoso. Por Mas enquanto, né? Porque depois de gravado poderá aumentar esse número, né, Paulo? tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Não era essa a intenção. Mas eu vejo que, falando rapidamente, acho que eu consigo talvez colaborar falando um pouquinho de mim, assim, né? Eu, por uma questão de temperamento e talvez por ter, de certa forma, puxado um pouco a minha mãe, talvez, meu pai também, mas mais a minha mãe, eu sempre fui, desde pequeno, uma pessoa que eu me acho com uma boa capacidade de gestão financeira das minhas coisas, né? Porque eu uso essa máxima para minha vida, essa é a primeira frase que tu falou. A gente não deve gastar mais do que ganha.
eu sempre vivi assim. Acho que eu poderia ser menos vítima dessa frase em alguns momentos e poder extrapolar um pouquinho e ser um pouco mais livre, né? Acho que tem momentos em que essa frase poderia ficar esquecidinha num lugar qualquer e eu poder usar o dinheiro com um pouco mais de liberdade, assim, né? E acho que a vida vai ensinando a gente a agir dessa forma, mas em termos do assunto, que é a educação financeira, eu acho que esse básico de a gente saber realmente fazer as despesas caberem no bolso é bastante importante. O problema é que nem sempre isso acaba sendo possível, né? Até para o básico, muitas vezes, as coisas são difíceis, né? E num momento de pandemia, eu vejo assim, a nossa população que está assistindo essa live aqui, são de pessoas que estão contratadas no hospital público por uma empresa federal, a grande maioria delas, né? E que tem o seu salário nesse período, de certa forma, garantido, né? Sem atrasos e sem problemas maiores. Mas, enfim, estão dentro, incluídos em outras famílias, né? Na sua família, ou melhor, onde possivelmente as pessoas tiveram rendimentos diminuídos, assim, por serem autônomos ou pela contingência do seu trabalho, né? Ops. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Uhum. Voltou. E como como é que o que tu poderias nos colocar, assim, Márcia, para nesse período que a gente está vivendo de pandemia, em que houve para a grande maioria da população brasileira, uma diminuição de ganho, né? Uhum. Com contas em haver, com contas a serem pagas, com um cerceamento de alguma liberdade financeira, porque tu está contando com menos dinheiro, então tu tem que saber gerenciar isso aí melhor, né? Como é que tu vês as pessoas trabalhando com isso, assim, né? As pessoas conseguem, na sua maioria, a população brasileira, culturalmente como ela é nos dias de hoje, consegue dar conta desse recado de consumir menos quando a circunstância externa está dizendo que é para consumir menos e economizar? Ótimo. Eu vou puxar algumas coisas que tu veio trazendo desde o início da tua fala que foram bastante importantes. Primeira coisa, quando a gente compra, é liberado um neurotransmissor, né? Uma substância que dá um impulso na gente e os neurotransmissores ficam alucinados e eles nos dão a seguinte mensagem: que bom, que ótimo. Então o centro de recompensa ele é ativado e a gente acaba tendo sim não é só uma sensação, isso é real, acaba acontecendo, né? Então nessa liberação a gente cria um conector psíquico que nos diz comprar é bom, né? Quando a gente tem um mercado que também impulsiona e incentiva isso, investe bilhões para nos dizer que isso é merecimento, a gente acaba ficando um pouco confuso e aí construindo uma outra verdade. Antes a Bia falava, isso é um mito, nós temos os nossos mitos e as nossas verdades psíquicas. Então a gente cria essa verdade. Comprar vai me deixar feliz, não comprar vai me deixar infeliz. Então, esse é o primeiro paradigma, é o primeiro rompimento que a gente tem que fazer, no sentido de dizer, peraí, isso pode ser um modelo mental construído. Isso eu posso estar construindo, não necessariamente isso é verdade. Então, primeira dica para a gente se proteger dessa questão do consumismo sem freio. Nós temos um modelo mental que a gente constrói na relação que a gente tem com o dinheiro desde a nossa infância, né? Então, Paulo, tu trazia que isso tu traz da infância. Alguns de nós têm privilégio de trazer um modelo mental positivo em relação ao dinheiro da infância, outros não.
como é que era na casa? As pessoas, os pais brigavam em relação a ter ou não ter? Era uma situação estressante quando as pessoas queriam comprar alguma coisa? Era um momento bacana de planejamento em conjunto? Então, isso tudo vai construir e determinar um modelo, uma forma de ver a questão do dinheiro e do planejamento, principalmente, de uma forma positiva ou negativa. Culturalmente, nós brasileiros temos um problema com planejamento, não só financeiro, planejamento de uma forma geral, né? Porque a gente ouve desde sempre que nós somos o povo criativo, um povo do improviso. Isso é bacana como um recurso, mas não como o único recurso. Então, a gente, de saída, acredita que fazer planejamento é ser cerceado. A gente acredita que guardar dinheiro é correr o risco de não aproveitar. Ou o governo vai roubar, ou o banco vai falir, ou a gente vai morrer antes de aproveitar o dinheiro. Então, a gente tem todos esses mitos, essas crenças limitantes que fazem com que a gente tenha dificuldade de encarar uma vida madura do ponto de vista financeiro. Muitos de nós somos crianças, somos imaturos financeiramente. Então, o que vem agora? Houveram algumas realidades há um tempo atrás que respaldaram esse jeito de a pessoa funcionar culturalmente, né? Então teve o plano Collor que confiscou a poupança, aí tu vai deixar o dinheiro, puxa, mas sei lá que daqui a pouco não vão me confiscar de novo, né? Aí tinha a inflação, que o dinheiro um dia valia a hiperinflação, que de um dia para o outro o dinheiro não valia mais nada, então compra hoje porque amanhã o dinheiro não vai valer, quer dizer, nós vivemos também momentos de realidades momentos que a realidade fica respaldando esse tipo de comportamento, que eu acho que também é muito cultural. Eu acho que o brasileiro, de certa forma, e ao longo do tempo, mais atualmente com facilidades de crédito, aquilo que a gente conversou com poder comprar as coisas em rede social, online, no computador, quer dizer, é tão fácil comprar hoje em dia. Tudo cabe no bolso, tudo cabe em 12 vezes sem juros, em 14 vezes sem juros, mas aquele dinheiro sai da tua conta, né? Quando a gente vê, a gente tem várias parcelas de vezes sem juros e para algumas pessoas aí tu acaba entrando com juros de cartão. Essa história da taxa Selic, por exemplo, que está baixando, isso quer dizer, isso não chega para a gente não vê chegar para a gente a história dos juros do cartão que vai reduzir, porque a taxa Selic, que é uma coisa meio que eu vejo essa história da taxa Selic como uma coisa assim, parece uma entidade que não tem uma forma, porque eu não vejo chegar para mim, né, para a gente, que a gente terra do dia a dia, né? Então, tudo isso, enfim, coloco lá. O que acontece? Realmente, a gente tem esse histórico, e justamente por esse histórico é que a gente deveria planejar e fazer o que é um recurso básico dentro de qualquer investimento. A gente tem que diversificar. Então, jamais a gente deveria, e mesmo depois dessa história do Collor, qual continuou sendo o principal investimento dos brasileiros? A poupança. Mas como? Como que a gente não amadurece, não encara essas coisas de uma forma um pouco mais, eu diria, de uma forma profissional, né? A gente não tem a cultura, a gente tem uma cultura de endividamento. O Brasil nasce num processo de endividamento. O primeiro banco que surge no país é em função disso. A gente já tem na cultura isso. Só que a gente tem que romper com esses mitos que vêm já de muito tempo, né? Quer dizer, essas coisas aconteceram quando? Há 500 anos atrás, há 400 anos atrás, e a gente continua repetindo sem pensar, né? Então, a gente tem que repensar algumas coisas, dar um significado novo para algumas coisas. Bem, o que eu faço? Eu tenho... é uma análise de risco. As pessoas não guardam dinheiro porque têm medo de não poder usufruir. Então, eu tenho 100% de certeza que eu não vou ter nada.
Agora, eu posso correr o risco. Eu posso ter 50% de chance de ter uma reserva financeira, né? E claro que eu estou aqui falando de uma forma muito simplória, porque, na verdade, todo e qualquer investimento a gente deve diversificar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu ponho um pouco na poupança, eu vou ouvir, vou aprender, vou acompanhar o mercado para ver quais são os outros investimentos que eu tenho em renda fixa. Hoje existe o que a gente chama de fundo garantidor, que ele garante até 250 mil em investimentos em renda fixa, independente do que aconteça com plano, banco, instituição bancária. Então, isso o Banco Central assegura, né? Se eu tenho mais de 250 mil guardados, eu posso fazer aí outros tipos de investimento, eu posso ter imóveis, eu posso ter moeda, eu posso, enfim, eu posso abrir esse leque. Então, essa questão de que eu não vou guardar porque eu posso ser usurpado é algo que não confere mais com a realidade, e a gente tem que poder avançar isso. Então, esse é um ponto. A questão de juros que tu traz realmente é o sistema que a gente tem. Agora, nós podemos estar na outra ponta dos juros. A gente pode passar a receber juros e não só pagar. Para isso, a gente tem que ter duas coisas: um planejamento de finanças e um controle emocional. Eu já acompanhei muitas pessoas ao longo de muitos anos que não é necessariamente o quanto a pessoa ganha, mas é o que ela faz com que ela ganha. Eu já acompanhei pessoas que trabalhavam como faxineira, por exemplo, e compravam tudo à vista. Eu tinha uma moça que trabalhava na minha casa que finalmente eu comprei um desktop, né? Não, desktop nada, gente. Aquele fogão que é só aquela parte bonitinha, bacana, cooktop. E toda feliz, e eu, né, disse, aí ela foi na minha casa e disse, agora eu não sei como limpar. Ela disse, fica tranquila porque eu tenho esse na minha casa, eu sei como que limpa. Então ela tinha antes que eu isso. E ela só comprava à vista, e isso era uma forma de organização que ela tinha. Assim como eu acompanhei pessoas com salário mensal de 50 mil reais extremamente endividadas. Então, a gente, isso já entrando com algumas questões de pesquisa feita com relação à educação financeira, não é o grau de escolaridade, não é o valor que a pessoa ganha, não é a idade da pessoa, não é sequer o gênero, o sexo, homem e mulher, não é isso. Não é nem a idade, embora tenha algumas variações. Os então, mais jovens... Não tem isso, Marta, que a gente gasta mais? Quebrasse o nosso... Esse é um outro mito, né? Bom, né, Bia? Claro que só podia ser, né? Mas o que existe é que a gente gasta diferente. Mas percentualmente, por exemplo, mulheres e homens, em termos de endividamento, percentualmente não é significativa a diferença se a gente pensar em termos de endividamento. Mulher gasta diferente, homem gasta diferente de mulher. Então, o comportamento é diferente, o resultado final não é muito diferente. E, em termos de investimento, quando são investimentos de longo prazo, a mulher se sai melhor do que o homem. Porque justamente como pensar no mercado variável, por exemplo, no mercado de ações, investir em ações, a mulher tem uma performance melhor do que o homem, porque ela faz menos operações, né? Compra e vende menos, segura as ações mais tempo e lá no final acaba que o resultado, em geral, é maior. A questão é que as mulheres são mais tímidas para isso. Por quê? Porque a gente ouve que mulher não aguenta liquidação, que não pode ver uma promoção, que não sabe usar o dinheiro. Então, isso é diferente. Vamos pensar o seguinte, mulheres ainda ganham, dependendo aí, de 30% a 40% menos do que os homens nas mesmas funções. Ganha menos. Teoricamente, ainda vive mais tempo que o homem, então precisa de dinheiro mais tempo ao longo da sua vida. E a mulher olha para a família de um jeito diferente.
né? Os homens, em geral, olham para coisas maiores e a mulher para coisas menores, não mais baratas, mas menores. Então, roupa de filho, aquele aconchego da casa, todas essas coisas, num comportamento mais masculino, o homem não vê isso, a mulher vê. Então, o dinheiro da mulher vai para esse viés, os homens muitas vezes não percebem aonde está indo o dinheiro, e aí se fica também com essa fama e esse mito aí. Agora, é claro que tem mulheres que têm uma questão de um descontrole em relação às compras, e homens também. Só que aparece mais dentro desse funcionamento social, né? Bem, nessa mudança aí, quando a mulher se propõe a poupar e a investir, como eu falei para vocês, ela tem uma performance melhor, só que ela tem mais medo. Então, ela entra menos no mercado financeiro para fazer investimentos. Isso tem mudado ao longo dos últimos anos, a gente espera que mude cada vez mais, mas tem sido uma realidade, né? Bem, para quem reduziu, tem o seu dinheiro reduzido, tem o seu salário com ganho menor. Eu acho que esse momento, o que veio mostrar e provar para a gente é que quem se planejou e quem teve fazendo já essa reserva financeira, que é uma coisa que todo mundo sabe que tem que fazer, desde o tempo da avó, né, se dizia, não gasta tudo, guarda um pouco, não põe todos os ovos na mesma cesta, é a história da poupança, vamos distribuir. Esse momento veio mostrar para nós que quem tinha uma reserva financeira conseguiu ficar menos, sofre menos nesse momento, porque tem uma certa reserva, ou porque não está ali no limite. Nem todo mundo conseguiu fazer isso. Então, algumas pessoas sim entraram num processo até de um certo endividamento ou de uma dificuldade maior. O que a gente tem que fazer? E as pessoas já devem ter feito isso pelo tempo que a gente já está nessa crise. A gente tem que readequar nossas finanças. Isso não tem jeito. A gente tem que cortar os serviços que a gente vê que não são essenciais. A gente tem que remodelar o planejamento dentro das nossas casas. E nós temos que inserir nesse processo o conceito de economia colaborativa. Então, eu conheci pessoas, por exemplo, que faziam trocas, né? A manicure cortava o cabelo do filho da pessoa que sabia fazer bolo. Então, a pessoa que sabe fazer bolo troca, a gente pode começar a trocar serviços, é uma forma de a gente cooperar nesse momento e sair um pouco mais dessa crise, porque não tem milagre. Se o meu salário reduziu, se eu tenho riscos também de ficar até sem esse dinheiro, eu preciso reduzir absolutamente tudo. É como se a gente estivesse num período de guerrilha, como a gente estivesse num período de guerra. Então, eu vou fazer economia, eu vou fazer o essencial. E isso, Bia, não é o mais difícil. O que é o mais difícil é as pessoas se conformarem com isso. É as pessoas se decidirem rapidamente fazer essa mudança. Porque muitas vezes a gente não quer reduzir padrão de vida, a gente não quer se sentir cerceado na questão financeira, e aí a gente deixa de fazer esse beabá, que é sim, eu vou comprar as coisas, mas eu tenho que planejar. E aí a gente entra um pouquinho já assim na questão do planejamento, que é muito interessante fazer. Desde o tempo de escola, eu, por muito tempo, achava que era chato estudar, apesar de... E aí eu dei uma girada quando eu percebi que o estudo era uma forma que eu tinha de melhorar meu padrão de vida. E aí, independente da matéria que fosse, da disciplina que fosse, ou do curso que quando eu me deparo com algo que eu tenho que estudar, a primeira decisão que eu tomo eu vou gostar. Antes de eu começar a ler, eu vou gostar desse texto, eu vou gostar desse livro, eu vou gostar dessa aula, porque a gente tem que ter essa predisposição positiva para a coisa. E aí,
a gente já dá a gente já constrói esse funcionamento mental de que aquilo vai ser bom. A gente tenta facilitar já um pouquinho desde o início. A gente facilita desde o início. Então, se o beabá do planejamento é anoto gastos, passo para uma planilha, planejo compras, pronto, eu não preciso sofrer com isso. Então, as pessoas sofrem, eu tenho que anotar os gastos, isso é coisa de pobre. Não, gente, isso é coisa de pessoa organizada. A organização, ela traz para nós um alívio psicológico e uma cognição, um entendimento, um raciocínio muito melhor de como está o meu dinheiro. Aí eu quero comprar um celular, um carro, uma casa e a minha liberdade financeira. Ok? Eu não vou conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo e no mesmo, com a mesma facilidade. Então tá. Então, um celular eu planejo de comprar ele em até um ano. Curto prazo. Até um ano. É um tênis mais caro, é um equipamento para minha casa mais caro, é um computador, ok, eu vou planejar. Como que eu planejo? Eu olho as minhas contas, eu vejo quanto que eu vou poder destinar daquele dinheiro por mês para aquele fim, ok? Muitas vezes as pessoas usam até, por exemplo, poupanças, que é um canal de entrada. Poupança não é ruim, muitas vezes ela é um canal de entrada até formar um bolo de dinheiro um pouco maior e depois eu migro para outros investimentos. Então tem gente que tem a poupança para comprar o celular, tem a poupança para viagem e assim vai fazendo a sua divisão. Aí eu quero comprar um carro, que é um bem mais caro. Bem, então eu posso planejar no médio prazo entre um ano e 5 anos, para eu não ficar pagando, né, muitas vezes anos e perdendo um monte de dinheiro. Então, essa ideia de que a gente pode fazer as coisas e se ter um controle emocional, isso é fundamental. Essa é a grande base de qualquer planejamento. Isso que tu estava falando, Márcia, da questão da planilha é impressionante. Eu teve um tempo que eu fazia planilha, agora parei. Mas fazia, e a gente sempre diz, eu até não gasto tanto, mas eu tenho aquele dinheiro, eu não sei para onde é que vai o dinheiro, e fazendo aquela planilha, a gente se impressiona como, às vezes até naquela questão assim, ó, de supermercado, de coisas simples, assim, que tu não tem, que tu não vai somando, né, aquele quantitativo, e aí tu vê, às vezes, sei lá, um terço do teu salário, um terço da tua renda mensal, tu tá gastando naquilo, né, em determinada coisa, ou pedindo lanche, ou pedindo... Eu não digo que isso não seja importante, até eu acho que isso é importante na questão de planejamento, a gente ter eu tenho pelo menos um pouquinho daquela reserva, assim, que eu gasto daquele dinheiro que tu gasta muito sem pensar, assim, no impulso, né? Mas tu te planejar para isso, também tu precisa. Se tu quer fazer isso, se aquilo ali te dá aquela satisfação, mesmo que momentânea, né? É uma opção que as pessoas podem ter, mas eu acho que, como tu falas, a questão de planejamento, eu sou uma pessoa que eu sou bem controlada, fui criada assim, meu pai sempre me ensinou justamente a isso, a não gastar mais do que tu tem. Se tu não tem, não tens, né? Te organiza para conseguir ter. E isso também estimula a gente no trabalho, a querer trabalhar mais, a tu te desenvolver mais, buscar outras fontes de renda também, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, de não ficar só naquele teu salário. Bom, aí sim, realmente eu não vou conseguir, se eu não conseguir me organizar muito dentro daquilo, dentro do padrão que eu quero ter para mim, eu vou ter que buscar uma outra fonte, eu vou ter que buscar uma outra forma de conseguir, ou até fazer o meu próprio dinheiro começar a render, fazer as aplicações, Então, acho que um pouco dessa visão é importante que a gente tenha. Por exemplo, tem pessoas, eu conheci pessoas que trabalhavam, por exemplo, num escritório de contabilidade, salário bem bacana, mas fim de semana a pessoa fez um curso de manicure e no sábado trabalhava o sábado inteiro fazendo unha. Então, esse extra é esse dinheiro que eu vou gastar sem pensar, sem querer ter muito controle sobre ele. Então, a gente não tem problema a gente se dar prazeres. O problema é a gente pagar essa conta caro demais, né? Porque
todo o tempo da nossa vida, ele tem um custo. E se esse custo é muito alto, eu tenho que começar a me perguntar se isso vale a pena ou não vale a pena. Então, à medida que a gente vai também percebendo esse plano B, qual é meu plano B? O que eu faço? Então, a gente foi se acomodando de certa forma, e o mundo é instável. A gente não tem essa estabilidade, e agora ficou comprovado. Então, a gente não tem estabilidade econômica, não tem estabilidade sequer de saúde. Então, não é para a gente viver uma ansiedade ou uma angústia, mas é para a gente fazer um equilíbrio dessa angústia. É nós conseguirmos ter isso num ponto em que entre o medo e a inconsequência, eu consiga ter um equilíbrio aí. Isso, inclusive, nas finanças. Então, qual é o plano B? Eu sempre pensei num plano B. Eu nasci numa família muito humilde financeiramente e atrapalhada, então eu sempre fiquei com essa, pensando, tá, e depois? E o plano B? E qual é o plano C? Né? Então a gente tem que ter essa flexibilidade. Por isso que hoje, se porventura tem alguém que está nos ouvindo, que está com alguma dificuldade, primeira coisa, tudo é passageiro também. Então, uma dificuldade financeira também é passageira. Então, a gente tem que tentar manter, né, um centro de equilíbrio para, bom, dessa eu vou sair. Agora, que lição eu vou ter? 2008, a gente viveu uma crise gigante no país. 2 meses depois, tinha várias pessoas adquirindo bens sem sequer pensar de novo. Então, a gente vem de crise após crise e a gente não aprende a lição muitas vezes. Então, na verdade, assim, desculpa te interromper, na verdade a gente sabe que isso são cíclicos, são momentos cíclicos, né? A gente sabe que a gente sempre vai ter aquele momento que a gente vai estar mais em alta e depois vai ter aquele momento, isso aí já é mais do que comprovado, os livros dizem, esses livros de educação financeira, né? Tem os livros clássicos, aqueles do Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, eu sei que tem vários livros, assim, alguns eu já li, e tu vê que ao longo dos tempos, ao longo dos anos, aquilo ali, tu vê que ele vai sempre naquela, né, se mantendo naquilo ali. Inclusive a questão de investimento é assim também, por exemplo, bolsa de valores, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas numa curva histórica, ela sobe. Só que a gente tem que aguentar um momento de queda. E por isso que eu não posso ter todo o meu dinheiro investido no mercado de risco. Mas se eu tiver uma parte dele, eu suporto esse período de queda e vou adiante. Então, acredito assim que, primeiro, a gente percebendo que muitas vezes a gente tem uma angústia e uma ansiedade e uma tristeza e às vezes até uma revolta por não ter, sabe, algumas condições, ou eu vi muitas pessoas sofrendo muito e revoltadas até por ter uma redução, por exemplo, da sua questão salarial, ou alguém perdendo emprego. Bem, a gente passa esse período e depois a gente tem que retomar. E nessa retomada, a gente tem que estar sempre se protegendo. Aonde eu saio? O que eu tenho que fazer? Então, de novo, a gente tem essas questões, né? Quando é que eu gasto errado? A gente tem que saber, né? Tem pessoas que gastam errado quando estão tristes, tem pessoas que gastam errado quando estão com raiva. O conceito de necessidade, antes até o Paulo falava numa questão de necessidade, até no supermercado a gente se sabota muitas vezes. Eu vou comprar comida, tá? Mas daqui a pouco nesse comprar comida, eu estendo o que é necessidade, eu exagero nessa relação de necessidade. Então eu compro coisas que eu não preciso. A gente tem ainda aí uma média de 30% dos alimentos são jogados fora nas residências como média. Por quê? Porque a pessoa comprou e deixou vencer. É um pãozinho, é uma fatia de queijo, é não sei o quê. E assim a gente vai construindo, muitas vezes, um desperdício que a gente não percebeu que isso veio acontecendo. Então,
talvez na saída desse momento, dessa crise, dessa situação, a gente consiga readequar e ter novos hábitos de consumo. Que emoções fazem com que a gente gaste equivocadamente? Temos algumas básicas aí de uma forma geral. Tristeza, momentos para evitar fazer compras, momentos para evitar ir para o shopping, momentos para evitar estar na frente da tela e puxar o cartão de crédito. Tristeza, angústia, raiva, baixa estima, insegurança. Esses momentos, a gente tem que se recolher e tentar resolver isso. Porque muitas vezes a gente vai compensar. Isso a gente faz conosco e muitas vezes a gente faz com os filhos. O meu filho, eu não estou conseguindo dar atenção direito, ele está chorando, eu gostaria de ter ficado mais tempo com ele, eu deixei ele meio de lado, ele está me incomodando e muitas vezes para eu, né, romper com esse incômodo, eu vou ceder a uma coisa que não é necessária e que não é importante e que muitas vezes é prejudicial. Então, como é que a gente faz com um filho? Bom, como é que eu sei se o meu filho é consumidor ou consumista? Onde é que essa linha ela é tão tênue, né? Então, eu criei uma forma mais simples de a gente identificar, que é FIN. F-I-N. Qual é a frequência que esse filho me pede coisas? Toda semana me pede coisa. Opa, isso eu estou numa frequência elevada. Qual é a intensidade? A criança chora, briga, bate porta, se joga no chão quando não tem o que quer. Bem, essa intensidade está pesada, né? E qual é a motivação? Ah, eu quero porque todo mundo tem. A criança quer porque precisa ser aceito, por exemplo, num grupo. Então, isso significa que ela está numa dificuldade emocional, alguma coisa ali na personalidade dela não está funcionando e ela vai tentar compensar isso com a aquisição de alguma coisa. Então, é um momento ideal para os pais não darem aquele objeto, mas darem o bem mais precioso, que é o quê? O tempo, e ajudar essa criança a ter segurança. Então, esse é o viés que a gente pode entrar também, né? Sim. Pessoal, nenhuma pergunta? Pois é, eu tô cuidando aqui o chat, mas não tem, por enquanto não temos perguntas. Alguém quer, acho que a gente estava com um problema que o chat não estava, mas agora, umas outras palestras, a gente não estava conseguindo. Mas, pessoal, se alguém quiser abrir o microfone, fazer algum questionamento, fazer alguma consideração, por favor. Uhum. Também. Fiquem à vontade, pessoal. Eu estou com problemas aqui, eu tive que parar o meu vídeo, porque eu não consegui acessar pelo computador e a bateria do meu celular está acabando e eu estou sem o carregador aqui onde eu estou. Normalmente é assim, né? Quando dá meu Deus do céu. E isso é retrato da nossa vida financeira. Esse é o retrato da nossa vida financeira. A gente está planejado para fazer uma coisa, né? Estamos planejados para uma live. E, de repente, são interferências. É a internet que não funciona, é o carregador que a gente não tem. Então, como lidar, como ser flexível internamente num momento desse? Como ser flexível diante dessa situação financeira que a gente está vivendo? Então, não é fácil, mas é possível que a gente saia disso, primeiro, tendo esses aprendizados. Depois, a gente mudando hábitos, a gente precisa mudar alguns hábitos. E criar algumas ferramentas. Por exemplo, tem coisas que são simples. Eu vou comprar um par de sapatos se eu tirar um par de sapato da minha vida. Eu fazer essas substituições, eu começo a criar algumas regras para mim, que elas vão ficando mais fáceis para eu tomar uma decisão. Tá, não quero tirar nenhum calçado. Bem, então talvez é porque tu não tenha que ter nenhum. Isso não é não incentivar o comércio, não incentivar o consumo, mas é incentivar o consumo de uma forma que a gente consiga honrar o que a gente compra também. A gente tem aí uma inadimplência, pessoal,
gigante no país. Gigantesca. Tem mais pessoas que não pagam do que pagam o que compram. A gente já passou de 60% de inadimplência. Então, isso significa o quê? Que a gente está errando. Então, um negócio, uma compra é uma negociação. Então, eu estou em casa, de pijama, roupão, na frente do computador, meio incomodado com tudo, e aí eu vi alguma coisa ali e eu comprei no impulso. Isso tira o caráter de ser um negócio. Uma compra é uma negociação. E eu tenho que avaliar. Ah, tu faz isso com tudo? Sim, faço isso com tudo. Eventualmente, a gente se dá um luxo e compra sem pensar. Mas isso é exceção. Tá? Tem uma outra forma que eu acho bacana também de a gente pensar, que é pensar nos 3 tipos de compra: necessidade, merecimento e sabotagem. Compra necessidade é o quê? Pão, leite, produto de higiene. Legal, necessidade. Preciso. Mas é necessidade de verdade, né? Uma vez uma menina me disse que ela precisava comprar uma bota que era uma cor carmim. E eu olhei para ela, ela estava com uma bota vermelha, assim, para mim. Eu disse, mas tu não está com uma? Ela, não, Márcia, esta é vermelha. Eu preciso de uma carmim. Então, às vezes a gente constrói essa coisa de necessidade que já está errado, né? Então, vamos lá. Necessidade para valer é isso. O que eu não posso ficar sem. Tem a compra merecimento. Eu não preciso, mas eu vou me dar. Beleza, ok, por que não? Só que isso eu vou fazer como um presente. Um presente é uma coisa mais rara, uma coisa diferente, né? E tem a compra sabotagem. Eu não preciso e eu nem posso. E mesmo assim eu vou e compro. Então, essa é a que a gente tem que evitar para valer. Essa eu vou me endividar, essa eu já tinha prometido para mim que eu não ia mais fazer, né? Por exemplo, como uma dieta, né? Eu prometo que não vou comer doce e daqui a pouco estou lá comendo doce. Então a gente tem que respeitar o que a gente sabe que vai nos fazer bem. Isso é fundamental. E evitar aquilo que vai nos sabotar e nos fazer mal. E um planejamento é isso, gente. Ele é muito simples. A gente organiza as finanças fazendo isso. No site do nosso projeto, do Vida que Prospera, tem alguns testes para descobrir qual é a relação que a gente tem com o dinheiro. Então, isso é uma coisa bacana de fazer, né? Para aumentar o nosso autoconhecimento. Depois, é muito importante que a gente entenda e se responsabilize pelas decisões financeiras que a gente tomou. Muitas vezes as pessoas querem evitar isso, né? Ah, a culpa é do meu emprego, que eu não ganho tanto. Bem, então, se eu não ganho tanto, eu vou ter que buscar uma outra fonte de renda ou buscar um outro trabalho. A gente tem que se responsabilizar por aquilo que, de certa forma, está na nossa vida, né? A gente tem que entender qual é o preço e o custo daquilo que a gente está escolhendo. Um quarto ponto é a gente analisar qual é a emoção envolvida na hora da compra. Muitas vezes é porque eu tenho vergonha. Uma vez eu encontrei uma senhora que dizia: Márcia, eu preciso comprar aquele jogo de panela, porque ela tinha vergonha das panelas que ela tinha. E aí eu perguntei: tá, mas você tem dinheiro? Não, não tenho dinheiro para comprar. Bem, então não tem nem o que pensar, não tenho o que analisar diante desse cenário. Eu tenho que analisar a vergonha. Se eu tenho alguém dentro da minha casa que eu tenho vergonha do que eu tenho para mostrar, bem, talvez essa pessoa nem mereça estar dentro da minha casa. Então, são valores que a gente tem que mostrar e perceber. E como último ponto, é a gente ser protagonista da nossa própria vida financeira. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu gostaria de passar um minutinho, um videozinho. Vocês acham que dá para a gente passar? Então tá, vamos ver se eu, sim. Vamos ver se eu consigo aqui, que a Laura me ajudou tantas vezes a compartilhar. Vamos ver se eu acerto aqui. Vamos lá. É só um minutinho, 1 minuto e 15 que tem. Compartilhar, incluir áudio. Isso e...
Legal, legal. Bacana, né? O que ele passa de ideia para a gente é justamente essa. Nós temos a Bel, que é a nossa abelha, a mascote do nosso projeto, que poliniza, que faz essa transferência de pólen para que outras coisas maiores surjam. Então, muitas vezes, uma pessoa que está aqui ouvindo, que se sentiu tocada, que se sensibilizou, que compartilhou com outra pessoa e que entendeu que juntos, nesse momento, a gente vai ficar mais fortes. Bem, eu acho que a nossa missão tá cumprida. Nós temos o momento de prova que a cooperação, que a colaboração, que nós juntos conseguimos ficar mais forte, produzimos muito mais do que o de cada um, e que foi isso que a gente fez aqui agora. Então, eu acho que é o caminho e é a saída que a gente pode ter, né, para ver que o planejar, o se organizar, o buscar, vai nos trazer felicidade e nos tornar muito mais fortes. Isso que tu falou do protagonismo da pessoa, no sentido da sua gerência com relação às suas finanças, eu acho muito importante, porque a partir do momento em que a gente começa a ser escravo do consumo, tu perde esse protagonismo, né? Onde as dívidas começam a chegar e a pessoa começa a basicamente ficar apagando incêndio nas suas finanças e rolando as dívidas que tem para mais adiante, porque lá atrás não houve um planejamento adequado, tu deixa de ser protagonista. Tu passa a ser vítima de um gerenciamento inadequado lá atrás, e tu não consegue mais ter protagonismo nenhum, tu não consegue ter... O teu planejamento é de, a curto, médio ou longo prazo, pagar aquelas dívidas todas que tu fez, e tu não consegue planejar e protagonizar, portanto, mais nada, né? Eu não sei se é impressão minha, eu não tenho muita vivência no exterior. Eu viajei algumas vezes para o exterior, mas eu fico com a impressão de que a sociedade brasileira contemporânea, ela me parece, não sei, muito semelhante à sociedade americana nessa questão de consumo, né? Eu acho que tem outras sociedades, outras civilizações, assim, que têm uma relação com consumo, né? Diferente, talvez. É menos ansiosa, menos interessada nisso, interessada em outras questões, às vezes. Acho que o pessoal, sei lá, eu não sei se os europeus, de um modo geral, são tão consumistas quanto os brasileiros. Eu fico muitas vezes vendo o comportamento em viagens das pessoas, e eu acho que as pessoas, de um modo geral, às vezes em países de primeiro mundo, são até mais simples no sentido de consumo, né? Claro que tem shoppings na Europa, tem N coisas para se consumir, mas eu vejo um pouco de uma forma diferente. Isso que tu colocou também, de as pessoas no Brasil serem muito mais, até se enaltece mais o jeitinho e o improviso do que o planejamento e a regra. A pessoa que é regrada é o Joãozinho do passo certo, a pessoa que tem juízo, ele é meio o Joãozinho do passo certo, que todo mundo está ali se divertindo e ele certinho e tal, né? Eu acho que isso também cria um estereótipo na pessoa que é mais segura financeiramente, de meio que alvo de crítica, até de algum bullying em alguns momentos, assim, né? Legal, parece que é a pessoa que consome mais, que se relaciona mais com esse mundo, que tem essa vivência, assim, né? Isso até me faz pensar em outras coisas, assim. Eu acho que o brasileiro não gosta muito de regra, de um modo geral, né? A gente tenta descumprir as regras, e se existe uma regra, ela está ali para ser descumprida, né? Ela não está ali para a gente
olhar para ela, valorizar, ou pelo menos assim, bom, deixa eu questionar por que ela foi feita, não vou me rivalizar com ela sem ter um entendimento mais profundo de por que ela existiu. Claro que tem muita regra errada que a gente pode questionar, mas eu acho que esse comportamento de não gostar de regras e de querer ser, de uma certa forma, muito... falta o termo, né? Essa coisa de improvisação e de burlar as coisas passa um pouco por talvez esse comportamento um pouco mais perdulário, de não planejar, vou gastar da forma que eu quero, né? E de meio até de criticar pessoas que são um pouco mais... que são diferentes, assim, nesse sentido, né? Que tentam fazer um planejamento das suas coisas de um modo geral, não só das suas finanças, mas que planejam a sua vida de um modo geral e que seguem um pouco mais algumas regras mínimas, assim, de tudo, né? Às vezes, eu fico pensando que pessoas que são... Aqui no Brasil, que parece que a gente é meio... que as pessoas que são um pouco mais assim, parecem em alguns momentos, em alguns locais, né, dentro de grupos, assim, sendo minoria, às vezes em países, assim, muito regrados, como o Japão, por exemplo, né, que a pessoa às 3 horas da manhã, se o sinal está vermelho, e não tem ninguém passando na rua, ela espera que o sinal fique verde para atravessar a rua, né? Aqui a gente ultrapassa no vermelho à meia-noite porque tem medo de ser assaltado, também tem outras contingências, assim. É só uma viagem que eu estou fazendo porque eu acho que isso de ser perdulário, de consumir sem muito propósito, muito planejamento, vamos viver o hoje, porque o caixão não tem gaveta, essas coisas que a gente cansa de ouvir, né? Eu acho que é uma coisa um pouco cultural do brasileiro de ser meio bonachão, meio bagunceiro, e isso, de certa forma, é um pouco enaltecido, né? Existe vários estudos mostrando e comprovando isso. Eu gosto muito do antropólogo Roberto da Mata, que ele fala exatamente isso, e ele diz o seguinte: o brasileiro tem no DNA a corrupção, se não a corruptela, que é: eu furo o sinal, eu furo a fila, não devolvo o troco, né, são pequenas coisas que a gente vai trazendo isso culturalmente muito forte, e é uma espécie de tem o Foucault que fala sobre vigiar e punir, né, como um funcionamento social, e é quase como se houvesse um funcionamento social de que, pelo lado inverso, né, de que se as pessoas não fazem isso, se as pessoas são muito certinhas, elas estão erradas. Então, esse é um problema cultural que a gente tem muito sério, né? E, obviamente, a questão financeira acaba que não fica de fora desse funcionamento cultural, né? Para ter uma ideia, sim, a gente tem, por exemplo, o principal consumo que marcou o consumo, o primeiro grande consumo no Brasil, não foi pau-brasil, não foi essas coisas que a gente aprende na história. O primeiro grande consumo no Brasil foi o consumo de escravos. Então, a gente também tem aí todo um outro desdobramento hoje social dessa desigualdade que acaba tendo, e uma série de preconceitos e funcionamentos complexos que a gente tem, que a gente passaria o resto do ano falando. Mas o que nisso eu acho que é muito importante? A gente fazer uma virada, a gente virar a chave dentro do máximo possível que a gente fizer, vocês propondo essa conversa, vocês servindo de exemplo, falando, sensibilizando, eu acho que isso para nós já é um grande avanço, né? Então, assim, vamos abrir mão do improviso, vamos abrir mão da corruptela, vamos abrir mão da falta de planejamento, né? Vamos acreditar que se um fizer bem, o outro também pode fazer bem, e nisso a gente vai criando uma corrente da coisa certa, da coisa pelo lado certo, né? Que é o grande viés do funcionamento cooperativista. A gente vai conseguir fazer isso numa coletividade. Eu acredito nisso, eu acho que a gente pode fazer isso sim, sair de uma situação ruim
promovendo educação, promovendo espaços para isso, e entendendo que é a nossa cultura, mas nem por isso nos conformando com isso, e sim combatendo, né? Indico o Roberto da Mata, ele tem vários livros numa linguagem muito boa para a gente conseguir ler e compreender como nós funcionamos. E mais do que isso, como que a gente sai disso? Então, nós, da Unicred Integração, a gente agradece o espaço que vocês deram. A integração tem isso, é integrar ações cooperativas, onde a prosperidade possa ser a nossa marca maior de uma forma coletiva. Esse é o nosso objetivo. Então, quero agradecer o espaço, quero agradecer o tempo, né? E a gente está à disposição de vocês também. Nossa, Márcia, muito obrigada mesmo. Esse é um assunto que eu gosto muito de ler, gosto muito de, particularmente, assim, acho bem importante, né, justamente por tudo isso que a gente conversou, né, acho que a questão do planejamento, justamente para tu poder te organizar financeiramente e promover, a partir daí tu conseguir promover o teu bem-estar, o bem-estar daqueles que estão próximos de ti. Eu acho que com isso, né, conhecendo a questão financeira, eu acho que a gente facilita isso muito. E a gente só vai conhecer em momentos assim, né? Quanto mais a gente conversar sobre esse assunto, quanto mais a gente querer conhecer e buscar novos conhecimentos em relação a isso, é que a gente vai conseguir desmistificar um pouco, né? Tanto essa questão, porque é muito, acho que a gente comentou em alguns momentos, assim, em alguns locais, as pessoas não falam de dinheiro, e seria uma coisa bem importante, né? Como eu te falei, tu dei um exemplo, agora no fim a gente acabou nem abordando hoje, a questão na faculdade, né? A gente não aprende na faculdade como é que tu vai gerir. Eu sou dentista num consultório odontológico, né? Na área médica também. Tu começa a montar, mas financeiramente aquela parte administrativa do local que vai te sustentar, que vai te promover tudo, tu acaba não sabendo fazer, e aí tu vai fazendo aquilo no achômetro, como a gente diz. Mas eu quero agradecer muito, né, o aceite de vocês. Como a gente falou, até o Paulo Henrique disse que o agosto ia ser o mês do dinheiro, né? Então a gente vai ter um próximo encontro com a JEP no dia 26, né? 26 de agosto, e que aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre investimentos. Exatamente, um pouquinho mais da parte de investimento propriamente ditos, assim. Acho que essa abordagem inicial que a gente fez hoje é extremamente importante para a gente ver o quão amplo é esse assunto, quão complexo ele acaba sendo, né? Então, queremos te agradecer muito. E obrigada. Enfim, passou um pouquinho da hora que a gente tinha previsto, mas acho que foi muito proveitoso. Eu aprendi bastante e obrigada mesmo. Obrigada, Márcia, foi ótima essa nossa conversa. Tomara que na próxima, no dia 26, às 18h30, o pessoal participe mais, perca um pouco da vergonha e fale, converse, interaja, porque falar de investimento, eu nem acho que as pessoas têm que entender, eu tenho muito dinheiro, vou investir aqui e ali, quer dizer, quando sobrar aquele pouquinho que sobrar, o que eu faço com aquele pouquinho, mesmo que seja muito pouco, né? Estamos num país de terceiro mundo, a maioria da população ganha para o seu básico, né? Mas vamos tentar fazer com que sobre um pouquinho. O que eu faço com esse pouquinho? Como é que eu planejo isso? Como é que eu faço esse pouquinho virar um pouco mais, né? E eu me beneficiar daquilo ali, né? Cada abelha produz 4 gramas de mel, uma colmeia 15 quilos. Portanto, se eu botar um pouquinho, bem, daqui a pouco eu tenho algo maior. Então, eu acho que a lógica é essa, um pouquinho de cada um de nós, um pouco de dinheiro, isso vai funcionar. Gente, muito, muito obrigada. Até a próxima. Foi uma boa noite. Um prazer. Obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.
Então, Obrigada já estão todos convidados para o dia 26, tá? E vamos falar mais da parte de investimentos. Tá, joia? Tchau, tchau. Até mais.